Oi, pessoal. A gente só tá esperando mais um pouquinho o pessoal entrar e a gente já vem aqui dar início. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. To know to stop me, kept on, I was passing by. Now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Boa noite, pessoal. Todos me escutam? Sim, sim. Sim, ouvindo. Ai, que ótimo. Eu espero que todos estejam bem. Eu sou a Stephanie, diretora de ensino da Liga, e hoje a gente vai dar início à nossa primeira palestra com a doutora Mila Muraro. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o Covid, vai abordar o tema das cepas e as vacinas. E para a gente ir se familiarizando um pouquinho com ela, eu vou falar da trajetória dela, mas antes eu queria dar 2 recados, que nosso certificado vai ser liberado para vocês, mas vocês precisam preencher o formulário e inserir as palavras-chave que nós vamos liberar para vocês ao longo da palestra. Vamos lá. A doutora Mila Muraro, ela fez graduação na Universidade Federal da Bahia, se formou em Ciências Biológicas, se especializou em análises clínicas pela Faculdade Souza Marques, fez um mestrado em microbiologia humana na UERJ e seguiu fazendo seu doutorado. Ela também é professora da Universidade Veiga de Almeida e coordena o curso de pós-graduação em análises clínicas e diagnóstico in vitro. Eu vou passar a palavra para ela, mas antes eu queria pedir para vocês deixarem as dúvidas de vocês no chat, que a gente vai pedir para ela responder no final. Professora Mila, já pode abrir o microfone e falar. Stephanie, boa noite a todos e a todas, tudo bem? Me ouvem bem? Eu estou aqui falando. Eu estou aqui falando com o Natan, porque ele está me orientando sobre essa questão da apresentação, e agora apareceu para mim, tá? Eu só estou vendo aqui, daqui a pouquinho eu puxo a apresentação só para só agradecer aí a apresentação. Stephanie, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, né? É com muita felicidade que a gente abre esse ciclo de palestras. E, antes de tudo, meus parabéns pela iniciativa. Já falei com alguns de vocês, eu estou muito feliz com essa decisão de fundar uma liga tão ativa, né? E a gente tem se falado bastante.
com relação à troca de informação, envio de eventos. Eu acho que é nosso papel alimentar a divulgação científica nesse momento e sempre, né? Dar acesso a todo mundo a informação consistente, embasada, e informação em que a gente pode confiar. E, de novo, meus parabéns aí a todos e a todas envolvidos nesse projeto tão maravilhoso, que eu já estou curtindo muito. E boa noite a todo mundo, acho que o Rômulo está aí, o Wallace, e a todo mundo discente da Veiga ou não, sejam todos e todas muito bem-vindos. Vou testar, então, aqui a apresentação, tá, Stephanie? Você me fala se está aparecendo? Tá bom, falo sim. Não sei se é isso aqui, porque para mim está aparecendo para compartilhar a tela inteira. Deixa eu ver aqui do lado. Uma janela, acho que é aqui. Isso. A partir de agora eu não os vejo mais. Já tá aparecendo. Eu não sei como é que tá o layout, se vocês conseguem me ver. Mas eu só estou vendo a tela. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Como eu não estou vendo vocês, então as perguntas do chat eu não vou conseguir responder agora, só depois. Ou, se preferirem, guardem para o final. Podem interpelar aí durante também, não tem problema não. E eu vou eventualmente precisar olhar aqui o telefone para regular a hora, né? A gente conversou em mais ou menos 1 hora, e se por acaso falar aqui, algum de vocês precisar falar comigo, eu vou cair a conexão, como hoje teve falta de luz aqui no prédio, eu não consegui, estou com medo de não conseguir ter contato e perder a conexão, então, eventualmente, eu vou olhar o telefone aqui só por conta dessas questões, tá bom? Então, vamos lá, o primeiro tema, né, para o qual eu fui convidada é Covid-19, para falar das cepas, das variantes e das vacinas. Aqui de início já tem uma imagem ilustrativa do vírus, que é um vírus que tem trazido aí muita novidade para a gente, principalmente do ponto de vista científico, do ponto de produção de imunobiológicos, da resposta vacinal, da resposta sorológica e de variantes que têm surgido aí com a frequência que era bastante esparsa e hoje ela tem reduzido aí o tempo de novas variantes. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Falando de forma breve aí sobre o histórico da pandemia, em 31 de dezembro de 2019, foi alertado pelo OMS, foram alertados, né, e sinalizados alguns casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. E as primeiras investigações descreveram aí uma nova cepa de coronavírus, e que antes nunca tinha sido relatado ou identificada em humanos. A 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas, então, confirmaram um novo tipo de coronavírus, um tipo de coronavírus extremamente cosmopolita, ou seja, de amplo predomínio, e que são aí, esse grupo viral, a segunda principal causa de resfriado comum, seguidos aí dos rinovírus, e que raramente esses vírus estavam associados aí a doenças mais graves em humanos em relação ao resfriado comum. E aí eu trouxe aqui as cepas de coronavírus já identificados em humanos, chamados HCOVs. Então, o HCOV 229E, o OC43, o NL63, o HKU1, o SARS-CoV, que vai causar aí a já conhecida síndrome respiratória aguda grave, o MERS-CoV, que causa síndrome respiratória do Oriente Médio, e o mais comum hoje, né, há 1 ano e meio aí que a gente tem tido bastante contato com essa linhagem, que é o novo coronavírus humano, batizado aí, ou apelidado, ou descrito como SARS-CoV-2. O que ocorreu aí, essa nomeação taxonômica em 11 de fevereiro de 2020. E aqui tem a estrutura viral, é um vírus de RNA, associado ao seu RNA existe uma proteína N, vou falar um pouquinho dessas estruturas em breve. É um vírus envelopado, por fora ele tem uma glicoproteína de espícula, ou chamada proteína spike, ou proteína S, e uma hemaglutinina esterase. Então, aqui está mais de perto, né, a estrutura viral, a glicoproteína spike, ou proteína S, a hemaglutinina esterase, a proteína M,
o envelope viral e o RNA de fita simples, associado aí a uma proteína N, que é uma proteína de nucleocapsídeo. Então, a COVID-19 é a doença causada pelo novo coronavírus, é importante a gente demarcar isso, né? O agente causador é o vírus SARS-CoV-2, e aí COVID ou COVID-19 é, de fato, o quadro patológico. E o que a gente tem de início... Oi, gente, vocês falaram comigo? Não? Tá, é que eu não estou vendo nada, eu ouvi uma voz, aí qualquer coisa me avisem, por favor. Então, ele vai originar, a princípio, uma infecção respiratória aguda, que é potencialmente grave, e hoje a gente tem visto cada vez mais sequelas associadas, eu vou falar de algumas delas, decorrentes dessa infecção, mesmo após os sintomas iniciais de febre, dessa doença, que é uma doença similarmente gripal, né, eles terem cessado, os indivíduos têm desenvolvido aí outras síndromes, inclusive neurológicas, em decorrência da infecção pelo vírus que causa aí a COVID-19. O espalhamento do vírus é principalmente por gotículas respiratórias. Sabe-se hoje que, em menor grau, o contato com objetos e superfícies contaminadas, né, eles são os menores responsáveis pela contaminação, tanto que hoje o que se orienta é que se invistam muito em medidas de distanciamento social, né, evitando-se aglomerações, quando necessário sair, né, que se mantenha o distanciamento mínimo aí de 1,5 metro entre pessoas, uso de máscaras, né, com a barreira tripla, se possível, se sua máscara for uma máscara de tecido que ela tenha tripla proteção, e higiene, como sempre, né, das mãos, com água e sabão, ou álcool a 70%. Hoje, os especialistas, inclusive, dizem que aquelas ações e atitudes de utilizar o borrifador com álcool 70 nos alimentos que chegam na rua e nas embalagens tem pouco efeito, né, do controle da doença, porque o vírus ele não fica por muito tempo viável em superfícies inertes. Então, mas quem deseja ainda manter, né, por precaução é importante, mas a gente sabe que a principal via de contaminação aí é por gotículas respiratórias, e o vírus também ele já foi identificado em suspensão no ar. Então, manter o ambiente bem ventilado, com as janelas abertas, né, evitar ambientes completamente lacrados, com ar-condicionado, como carros de transporte coletivo, né, carros de aplicativo, táxis, ônibus. Então, o ideal é que estejam com as janelas abertas e um ambiente o mais ventilado possível. O SARS-CoV-2, ele pertence à família dos beta-coronavírus, então é só uma informação aí taxonômica importante. Então, aqui tem as estruturas virais, que a gente já comentou. Como é que se dá, desculpa, a infecção do coronavírus aí nas células? Então, é importante observar aqui a estrutura de uma célula possivelmente receptora, a membrana celular, o receptor, que é o receptor ECA, que é, na verdade, uma enzima conversora de angiotensina do tipo 2, a qual o vírus vai sofrer aí adesão. Sofrendo adesão, através da proteína spike, né, ou espícula, que há, então, essa interação com esse ligante celular. Então, ele vai ter um RNA de fita simples, através do qual ele consegue fazer aí a infecção da célula hospedeira. As proteínas de envelope, proteínas de membrana e nucleocapsídeo, associadas à proteína spike, então, são responsáveis pela infectividade viral. A gente vai comentar mais tarde que especificamente a proteína S, né, ou proteína spike, ela é quem é o principal alvo para a gente estudar e desenvolver os imunobiológicos. No entanto, hoje já existem linhagens virais com alteração, com mutação nessa proteína, o que permite aí a evasão do vírus aos sistemas de defesa e algumas vacinas já disponíveis. Então, esses vírus, né, quando já próximos à superfície de uma célula hospedeira, eles vão se ligar aos receptores humanos ECA, uma proteína que é uma proteína, como eu já falei, transmembrana, portanto, faz a conexão aí do meio externo ao meio intracelular, fazendo, então, a transferência do RNA viral para dentro da célula. E, em seguida, vai começar aí o processo de replicação, que é um ciclo viral líptico, um ciclo imediato. Desculpa. As células humanas, então, que estão infectadas, elas vão ser reconhecidas pelo nosso sistema imune, de imediato
pela amplitude da infecção viral, ocorre a famosa chuva aí de citocinas, a produção intensa de citocinas por células do sistema imunológico, principalmente o TNF-alfa e o interferon gama. Esse excesso de citocinas pró-inflamatórias é que culminam aí numa condição extremamente aguda de debilidade do estado respiratório desse paciente. Então, tem um processo inflamatório muito disseminado, o que vai favorecer, por exemplo, a retenção de muco, a retenção de alguns micro-organismos, a diminuição do clearance mucociliar, e aí o favorecimento do surgimento de pneumonias, por exemplo, que é uma das complicações aí mais frequentes da COVID-19. Então, a ação do TNF-alfa é a ativação neutrofílica, estimulando coagulação e atua ao nível central para a produção de febre. Então, o quadro febril, ele é o quadro sintomatológico inicial, além da tosse seca, e o interferon gama vai induzir atividade de macrófago, que tem como finalidade destruir patógenos e ampliar ainda mais, né, sendo um pouquinho redundante, a produção aí de citocinas pró-inflamatórias, pró-fibróticas, e aí você tem duas citocinas que atuam aí promovendo coagulação, e a gente vê que os quadros de trombose, né, têm sido cada vez mais frequentemente relatados nesses indivíduos, nos indivíduos doentes, né, e outras complicações decorrentes aí de excesso de formação de coágulo intravascular, e o que também tem sido observado, obviamente, menos frequentemente, né, casos aí de 4 casos para cada 1 milhão de vacinados, isso como decorrência de uma resposta à administração da vacina. É óbvio que a chance de ocorrer trombose por conta da administração de vacina, ela é baixíssima, como eu falei, 4 casos a cada 1 milhão de vacinados, mas existe, né? É muito mais provável o indivíduo ter um quadro trombótico por conta da infecção pelo coronavírus do que por conta do processo de vacinação. E aí, o processo todo culmina interferindo nesse quadro trombótico, na conversão de angiotensinogênio, no sistema de angiotensinogênio-renina pela ECA1 em angiotensinogênio tipo 2, isso ativa os processos de vasoconstricção, hipertensão, inflamação, fibrose e proliferação celular, e vai bloquear, então, os receptores de angiotensina 1 até angiotensina 7, que fariam vasodilatação, vasoproteção e hipotensão. Então, a gente tem um quadro, que é um quadro que tende à promoção de microcoagulação. Como é que está a situação dos casos, de Covid-19, né, falando um pouco de epidemiologia, no Brasil? Essa pesquisa aqui foi feita no dia 23, né, tem poucos dias, e mais de 14 milhões de casos confirmados e 381, mais um pouco, né, mil mortes já por conta de quadros de Covid-19. E um dos motivos dessa palestra é falar um pouco sobre as mutações do SARS-CoV-2. Isso aparece o tempo todo, a gente começa a acompanhar, né, com alguma frequência as publicações científicas, e eu já consegui ler uma notícia ontem e uma outra hoje, de uma nova variante no Texas, e aqui no Brasil, no interior de São Paulo, uma variante sul-africana, e eu vou ler para vocês daqui a pouco a notícia, porque eu acabei salvando, né, não deu tempo de incluir na aula. Tem 3 novas variantes circulando aqui no interior de São Paulo. Então, e uma variante brasileira lá no Texas. Então, a gente tem aí, por mais que esteja havendo uma restrição do número de voos, né, esse screening das pessoas, a entrada em outros países, ou até mesmo alguns estados, principalmente os voos internacionais, ainda que esses estados pertençam à América do Sul, alguns países bloquearam voos brasileiros para tentar barrar a disseminação dessas cepas, que são cepas, em alguns casos, mais patogênicas, né, ou mais letais, mas ainda assim a gente não consegue impedir totalmente. Então, quais são, em 19 de abril de 2021, as mutações aí descritas principalmente? A primeira mutação é a VOC 202012/01, da linhagem B1, né, ou B.1.7, foi inicialmente detectada em setembro de 2020,
o país, desculpa, onde ela foi inicialmente detectada foi no Reino Unido. E quais são as principais características, né? Intensa ou aumentada transmissibilidade e alta severidade da doença. A outra linhagem, a B.1.351, primeiro detectada em outubro de 2020, aí, um mês depois, praticamente, no continente africano, mais especificamente na África do Sul, e nos Estados Unidos e Europa, dezembro de 2020. Você vê aí que coisa de 1 a 2 meses depois já tem a facilidade de espalhamento, porque a gente vive num mundo onde as viagens hoje são extremamente fáceis e rápidas, então esse deslocamento favorece essa expansão e espalhamento de linhagens com uma velocidade absurda. Também de alta transmissibilidade e alta severidade da doença. E a outra cepa, que é a cepa ou linhagem P1, primeiro detectada em dezembro de 2020 no Brasil, né, o primeiro país onde ela foi identificada, e em janeiro de 2021, um mês depois, ela já estava aí na Europa e Estados Unidos. Alta transmissibilidade também, possivelmente doença severa, tem a efetividade vacinal reduzida. Olha as características desse vírus. Então, por mais que você empregue a vacinação, né, em massa, esse vírus ele tem uma capacidade de não ser albergado pelo espectro proposto de ação vacinal. Então, a cepa brasileira é uma cepa bastante temida. Então, quais são as variantes encontradas no Brasil até o momento? Então, a gente tem a B.1.1.33 e B.1.1.28 predominantes desde março de 2020. Então, desde o ano passado, essas duas são as mais comuns circulando aí em território nacional. A cepa P1, né, ou linhagem P1, surgiu no Amazonas em novembro de 2020, poucos meses depois, derivada aí da linhagem .1.1.28, e a cepa P2 surgiu aqui no Rio de Janeiro em janeiro de 2020, em novembro de 2020, e deriva da linhagem .1.1.33. Então, atualmente, são essas 4 cepas circulando aqui no Brasil, e aí eu vou ler aqui a notícia para vocês, que foi veiculada na imprensa, começou a ser veiculada na imprensa, essa foi de ontem. Uma variante chamada BV1 foi identificada no estado do Texas, nos Estados Unidos, em um estudante com sintomas leves, já é uma outra variante, tá? Informações sobre suas características são com base em análise laboratorial e não em casos reais ainda, mas o que se acredita é que essa cepa seja resistente aos anticorpos e mais grave em indivíduos jovens. E pesquisadores, essa saiu hoje do Instituto Butantan, identificaram 3 novas variantes do coronavírus no estado de São Paulo. Um caso da cepa sul-africana, foi encontrado na Baixada Santista, enquanto Itapecerica da Serra registrou um caso da variante suíça, e o Butantan também identificou uma mutação da P1, então já é uma outra variante, a variante da variante brasileira, né, que surgiu no Amazonas, na cidade de Jardinópolis. Então, gente, tem sido difícil acompanhar a velocidade com que essas mutações têm acontecido, né, e como elas têm se dispersado aí tão rapidamente, ainda que diante de tantas restrições. E aí eu pensei em falar do porquê, né, seria interessante o estudo dessas novas variantes, não adianta falar delas e sem falar o objetivo dessa classificação, dessa descrição, além dos óbvios, que são a preocupação com não atividade, não efetividade vacinal e a circulação aí de casos talvez mais graves ou mais mortais. Então, a preocupação maior é devida aí a uma suposta facilidade de transmissão. Então, por mais que a gente continue usando máscaras, lavando as mãos, talvez a gente tenha aí vírus que tem capacidade de burlar essas medidas que a gente tem tomado até agora, e essas extensas mutações na proteína S. Então, eu vou criar uma vacina que estimula o corpo a produzir anticorpos contra a proteína S, e eu já tenho vírus com proteína S mutada. E talvez esses anticorpos já não tenham especificidade suficiente para neutralizar, para opsonizar vírus com mutações na proteína spike. Então, um estudo relata que a cepa, ou a linhagem B.1.1.7 do Reino Unido, ela é refratária à neutralização pela maioria dos anticorpos de memória, para o domínio N-terminal da proteína spike e relativamente resistente ao número de anticorpos de memória ao domínio de ligação ao receptor.
Então, a cepa é extremamente refratária à neutralização por anticorpos. Então, se a gente pensa que talvez a vacina não fosse efetiva, nem a soroterapia com pessoas já que tiveram a doença pode ajudar nesses casos. Essa cepa também do Reino Unido é modestamente mais resistente ao plasma convalescente, que é justamente essa soroterapia, né, de indivíduos que foram vacinados, e a cepa B.1.351 é mais resistente à neutralização por plasma convalescente e soros de indivíduos vacinados. Então, quanto mais o tempo passa e a gente tem uma cobertura vacinal ainda não eficiente da massa da população, por mais que as pessoas estejam confinadas, se elas não forem vacinadas, isso começa a selecionar cepas cada vez mais resistentes. Então, você tem aí a B.1.351 e outras variantes emergentes, com mutações já na spike, semelhantes, se tornando aí novos desafios para a terapia com anticorpos de memória, ameaçando a eficácia protetora das vacinas atuais. Talvez quando a gente consiga vacinar toda a população, como é que vai estar, né, esse perfil viral e a resposta vacinal, se ela vai ser não efetiva, o quanto o quanto a gente se baseia na estatística que hoje é divulgada pelos estudos. Então, antigamente, a visão que se tinha de que a Covid ela tinha um efeito maior e mais letal e mais nocivo somente nos indivíduos idosos e com comorbidades. Hoje não, a gente vê aí uma série de estudos falando sobre crianças, adolescentes, adultos jovens e gestantes, né? É importante chamar a atenção sobre isso. Os sintomas iniciais, eles são febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes podem apresentar aí no estágio intermediário da doença, dores no corpo, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, vômito, eu não coloquei aí, mas também é bastante comum, perda de paladar lá entre o 3º e o 5º dia da infecção, ou do olfato, o IO, né, um associado a outro, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos, das mãos ou dos pés. 1/6 dos pacientes vão ficar, provavelmente, né, não vacinados, vão ficar graves e vão ter alguma dificuldade para respirar. Que não significa necessariamente ter pneumonia, mas o comprometimento dos pulmões com aquele aspecto vítreo, né, ocorre aí nesse percentual da população infectada. Os idosos portadores de comorbidades, como é sabido, né, aqueles com pressão alta, diabetes, problemas cardíacos, cardiovasculares, indivíduos com problemas pulmonares crônicos, como os asmáticos crônicos, portadores de câncer, eles vão ter maior risco aí de ficarem gravemente doentes por conta aí do comprometimento óbvio do sistema imune, aí associado em geral à idade e a outras doenças de base. E não sei se vocês já ouviram falar de um analito laboratorial associado aí à resposta da coagulação do sangue chamado dímero D ou D-dímero. Então, muitos estudos, né, e hoje isso tem sido visto assim muito frequentemente na prática clínica, que os níveis de D-dímero, ou dímero D, têm subido algumas milhares de vezes nos indivíduos que têm COVID, confirmando aí o comprometimento do processo de coagulação, né, o aumento do processo de coagulação, que está relacionado não só à proteína spike, mas às citocinas pró-inflamatórias e ativadoras, né, da cascata de coagulação, de fator de coagulação, e a associação do aumento desse índice, que é o D-dímero, com a maior chance de embolia pulmonar. Então, isso ocorre comumente, né, essa elevação do D-dímero que pode chegar aí a 45 mil, 50 mil, 80 mil o nível de D-dímero, já nos primeiros 10 dias após o diagnóstico, né? Isso pode servir para o médico que está acompanhando o paciente como um índice que ajuda a anexar àquele prontuário a chance de risco de desenvolver uma embolia pulmonar e outros quadros trombóticos. E mais recentemente, eu coloquei as referências todas no final, tá? Se vocês quiserem, eu posso mandar essa aula em PDF, e aí o Nathan dispara, ou pelo menos o slide das referências, se vocês quiserem ter acesso a esses artigos, esses materiais que eu fiz o levantamento para montar a aula. Tem um artigo muito bacana que fala aí de uma série de complicações da COVID. É claro que em 1 hora de aula a gente não consegue albergar tudo, mas os sintomas neurológicos, eles têm sido cada vez mais descritos por conta aí de uma modulação retrógrada do sistema neuronal. Então, os pacientes com COVID-19, além, obviamente, do comprometimento de olfato e de paladar, a neuroinvasão já está bem descrita,
e o sistema nervoso central apresenta aí processos infecciosos com o SARS-CoV-2. Então, o que se observa a neuroinflamação, sendo aí conceitualmente uma inflamação crônica do cérebro, característica de doenças psiquiátricas como depressão, doenças neurodegenerativas e a doença de Parkinson. Então, alguns estudos hoje têm começado a relatar aí em um percentual importante da população o aparecimento de doenças decorrentes de neuroinflamação alguns meses depois de o indivíduo desenvolver Covid-19. Então, e por que, né, a gente saber, conhecer, identificar as linhagens, né, e não só, mas também os fenótipos da Covid-19? Por que sabê-los, então? Então, as amostras dos pacientes, né, com a infecção, elas são triadas para que se façam estudos paralelos de genotipagem e de fenotipagem. Esses estudos paralelos ajudam aí nas análises dos perfis desses hospedeiros. Foi publicado e tem sido publicado, por exemplo, né, até que ponto isso vai servir para a gente como parâmetro, a questão do tipo sanguíneo do indivíduo, não é, da análise fenogenotípica do tipo sanguíneo e a gravidade da doença, né, a chance de desenvolver uma doença mais grave. Isso tem relação com o tipo sanguíneo? Tem sido estudado. Então, por que investir nisso? Porque é sabido que algumas pessoas tendem, por motivos ainda pouco conhecidos, a desenvolver a doença mais branda do que outras. E o tipo sanguíneo foi um fenótipo aí correlacionado com esse tipo de condição. Então, existe uma metodologia, né, dentre tantas outras, capaz aí de analisar variações genéticas de determinadas características de grupos de humanos, associando elas às características genotípicas chamadas GWAS. E aí, através disso, a gente cruza informações de fenótipo e de genótipo para identificar possíveis genes candidatos, né, que deixam o indivíduo mais propenso ou menos propenso a desenvolver a forma grave da doença. Estudos de epidemiologia, surtos e dinâmicas de transmissão, classificação filogenética e estudos evolucionários têm ajudado aí na compreensão do desenvolvimento de alguns quadros da doença em alguns grupos populacionais. Então, esses estudos aí, fenotípicos, ajudam a entender como a diversidade genética influencia e a sua variação genômica influencia na manifestação da doença, a análise molecular da fisiologia do patógeno e, com isso, nós começamos a perfilar, né, através de alguns estudos, como é que a predisposição de determinados grupos de indivíduos pode ser marcadamente analisado ou servir de parâmetro. Isso vai auxiliar a personalizar o tratamento, né, aumenta a medicina de precisão, descoberta de novas drogas, desenvolvimento de vacinas, e que vão colaborar aí com estudos clínicos para o manejo desses pacientes. Então, é importante estudar, além do genótipo viral, o fenótipo da doença nos diversos grupos de indivíduos, né, uma outra abordagem que também tem sido utilizada. E agora, voltando a atenção um pouco para a parte de vacinas, né, diante dessa discussão aí sobre as linhagens virais, e por que é importante estudar uma linhagem, mas também estudar a manifestação da doença nos demais grupos de indivíduos, imunizar significa, no nosso caso, a imunização ativa significa tornar o indivíduo imune por exposição. Essa exposição pode ser por contato com um agente causador da doença ou, né, por ação de um imunobiológico, de uma vacina. Então, a vacina, ela tem por princípio estimular o organismo a produzir aí células de memória que vão produzir anticorpos, e a gente está falando de linfócitos B especificamente, sem excluir os linfócitos T, e assim deixarmos preparados para o combate de determinado agente infeccioso quando ele acontecer. As vacinas, obviamente, elas têm aí uma associação muito grande com a resposta de cada indivíduo. Nem todo mundo responde imunologicamente com o mesmo percentual esperado, né, ou com o mesmo volume de anticorpos esperado. Então, que a gente tenha um cálculo médio da população. Algumas pessoas vão ter aí uma cobertura vacinal excelente e outras simplesmente não vão responder à ação do imunobiológico. Isso aí, gente, a gente já observa há muito tempo. Um caso clássico é a vacina contra a hepatite B. Algumas pessoas fazem o primeiro ciclo vacinal e quando do exame de soroconversão, simplesmente elas não convertem a vacina num volume de anticorpos protetor. Então, e aí
por muitas vezes as pessoas repetem o ciclo vacinal e continuam não convertendo a vacina em imunidade, porque existem questões aí de perfil imunogênico individual. Então, algumas pessoas vão ser vacinadas e a efetividade vacinal não vai ocorrer ou ela não vai ser conforme o esperado. Então, já é mais do que bem sabido e estabelecido pela imunologia, a gente tem 2 tipos de sistema imune, ou de resposta imune, classificados aí como imunidade inata, que são as primeiras barreiras, o epitélio, a mucosa, a ação de fagócitos e células dendríticas, natural killer e sistema complemento, e aí a adaptativa, que é a que a vacina de fato estimula, né, que gera células de memória e moléculas de memória, que vai estar fazendo o estímulo aos linfócitos, a expansão clonal e, a partir daí, a produção dessas moléculas de células que vão ter ação efetora e outras que vão ficar aí arquivadas, por assim dizer, para futuros encontros com o patógeno. E aqui esse é um outro gráfico. Nossa, para mim está aparecendo... Vamos ver se dá para ocultar isso aqui. Deu. Estava aparecendo uma telinha aqui no meio. E aqui, especificamente, no caso da Covid-19, como é que isso se desenvolve? Não é? E tem um artigo também que foi publicado na Nature, e após a exposição ao SARS-CoV-2, Professora Mila, eu acho que você mudou o seu áudio. Oi, gente. Agora ouvindo foi. agora? Sim. Desculpem, eu devo ter apertado aqui no meio da tela sem querer. Sumiu a apresentação, não é? Não, a apresentação está aqui. O áudio também. Tá, peraí. É que desapareceu para mim. Tá dando para ver agora e me ouvir? Sim, tá tudo certinho. Tá bom. Obrigada por avisar. Então, a imunidade adaptativa aguda, ela se baseia, então, na produção de anticorpos e linfócitos T, CD4 e CD8, os helpers e os killers, né, os citotóxicos. No indivíduo recuperado, o que a gente tem aí de perfil de imunidade de memória? Além dos anticorpos, as células T, CD4 e CD8 e as células que vão aí originar os anticorpos após a apresentação de antígenos, que são as células B de memória. Então, é assim que o corpo se comporta após a exposição. A gente falou também numa outra aula, conversando sobre Covid, sobre esse gráfico. É um gráfico muito importante na imunologia, porque fala do período, né, de dias após a exposição ao antígeno e quando, né, em média, a gente começa a produzir, de fato, imunidade adaptativa efetora e duradoura. Isso ocorre entre o 7º e o 14º dia. Isso é extremamente importante observar, porque a imunidade vacinal, ela não é obtida nem com a exposição à primeira dose, em relação à vacina contra a Covid-19, que a gente está tratando aqui. E aí a gente precisa... Professora, ficou muda de novo. Eu não estou clicando em nada. Agora voltou. Peraí. Eu não sei o que houve. Agora estão ouvindo, né? Sim. Tá, obrigada. Vou tentar colocar não vou usar o mouse aqui, não, vou usar a teclinha do lado. Então, depois somente da segunda dose, né, conforme aí o protocolo das doses, ou da última dose, por assim dizer, 15 dias após é que a gente pode confiar na imunidade vacinal e ainda assim respeitando seus limites de sensibilização, porque as vacinas que a gente tem, nenhuma das vacinas disponíveis que a gente pensar até o dia de hoje, ela tem uma cobertura de 100% por fatores que a gente já conversou. Então, há que se aguardar aí, após a exposição ao antígeno, as etapas de sensibilização e apresentação dos antígenos para essas células da imunidade adquirida, a sua diferenciação, expansão clonal, atividade efetora e aí sim formação de células de memória. Então, isso precisa ser compreendido quando a gente pensa numa vacina. E aí tem acontecido muito, algumas pessoas tomaram a primeira dose da vacina e ficaram doentes, inclusive foram a óbito. Outras pessoas tomaram as 2 doses da vacina, ficaram doentes e eventualmente foram a óbito. Isso acontece por alguns motivos. Primeiro, talvez esse segundo momento de exposição à vacina e os mínimos 14 dias depois da segunda dose não tenham sido respeitados para a exposição.
ou o indivíduo, de fato, como também é esperado, ele não apresenta uma proteção vacinal 100% contra o coronavírus. O que as vacinas oferecem hoje, né, e eu estou falando de forma geral, é que nós vamos ser expostos aos antígenos, os antígenos vão adentrar o nosso organismo, só que, em tese, né, os anticorpos eles vão ser capazes de bloquear a invasão celular. Então, vão fazer uma neutralização do antígeno, né, do agente infeccioso. Talvez isso não seja 100% eficiente para todas as pessoas, né? Então, algumas pessoas não vão ter a mesma resposta com a mesma intensidade. Então, isso é que tem que ser avaliado. Então, respeitando-se o prazo, ainda que após a última dose, pelo menos 2 semanas depois, ainda assim a gente tem que continuar mantendo todas as medidas de prevenção. A vacina, via de regra, ela vem a ajudar a diminuir os casos graves. Ainda assim, podemos ficar com a síndrome respiratória, né? Desenvolver uma síndrome gripal. Não tão grave na maioria dos casos, mas ainda assim a síndrome pode acontecer. Então, muita atenção a essa questão. Me ouvem, pessoal? Só me certificando se eu não mutei de novo. Estão me ouvindo, Stephanie? Sim, tá tudo certinho. Tá bom. Então, o que são vacinas, por definição, são imunobiológicos, produzidos com a finalidade de estimular a resposta imune do indivíduo, o que pode ocorrer em graus relativamente variados, impedindo aí a gravidade da doença ou a sua elevada mortalidade, tá? Deixar claro que a vacina não é soro de super-herói. Ninguém vai ficar protegido 100% nunca contra toda e qualquer doença, né? A vacina, ela ajuda, ela colabora, mas ela não isenta 100% da população de desenvolver uma doença. Ela melhora o aspecto de gravidade, severidade, não deixa que ele seja tão acentuado, né? Diminui os índices de mortalidade, mas a doença, ela precisa de muito tempo para que uma campanha vacinal seja instituída e a doença pare de circular na população, como foi o caso da varíola, da poliomielite, do sarampo que tinha parado de circular, as pessoas relaxaram nas campanhas vacinais e o sarampo voltou, não é? Então, isso aí é uma vigilância que é permanente. Os efeitos colaterais comuns, então, né, ou os mais comuns após a vacinação, pode haver aqui, ó, no braço onde você foi vacinado, né, onde tomou a dose, dor, vermelhidão, pode haver um pouquinho de sudorese, né, por conta da sensação de aquecimento, estimulação aí da região ganglionar, por conta da sensibilização dos glóbulos brancos ali da periferia, ao redor do restante do corpo, né, cansaço, dor de cabeça, febre, náusea, outros sintomas também já foram relatados. Se você recebeu já a segunda dose, o que se tem descrito é que é mais comum que esses sintomas sejam um pouco mais intensos. E para algumas vacinas, o intervalo entre a primeira e a segunda dose, quanto maior, melhor, né? Mas aí respeitando-se um determinado prazo, e já é sabido, já é descrito que os sintomas pós-vacinais, né, locais ou sistêmicos, eles tendem a ser um pouco mais acentuados. Existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, principalmente, do CDC, do CDC, do FDA, para que, caso haja algum sintoma excessivo, né, ou um desconforto doloroso muito agressivo, uma febre muito elevada, que se procure o médico. No início, inclusive, quando a vacinação começou a ser realizada, algumas pessoas passaram muito mal, tiveram reação anafilática e para algumas marcas, algumas fabricantes de vacina, foi recomendado que o indivíduo tomasse a vacina dentro do hospital por conta de algumas condições de saúde facilitarem as reações anafiláticas. Então, se você tiver aí muita dor, né, uma prostração muito intensa, depois da segunda dose, cerca de 24 horas, procurar o atendimento médico. Se você sentir piora depois de poucos dias dessa condição, também procurar o atendimento médico, porque você está recebendo um imunobiológico. Então, o seu corpo ele pode responder de forma excessiva também. Então, é importante procurar o atendimento médico no caso de sentir-se mal excessivamente, né? Algumas pessoas relatam, de fato, dor, prostração, um pouquinho de febre, né, vermelhidão, mas não é o caso excepcional e não é nada muito agudo nem muito duradouro. Se isso começar a acontecer, procurar atendimento médico. Então, as plataformas ou tecnologias vacinais disponíveis são as vacinas de vírus inativados ou mortos, também chamadas de vírus atenuados ou enfraquecidos, vacinas de vetor viral, em que outros vírus são utilizados,
geneticamente modificados para produzir, né, proteínas do vírus de interesse, no caso SARS-CoV-2, e assim provocar uma resposta imunológica. Existem vacinas também baseadas em proteínas, vou falar de cada uma delas, né, que vacina utiliza qual plataforma, e a proteína do vírus, ou parte dessa proteína, ou algumas que mimetizam estruturas virais, podem provocar e estimular uma resposta imune no organismo, ou vacinas de RNA ou DNA geneticamente modificado viral, no nosso caso seria uma vacina de RNA, né, por conta do tipo viral de interesse. No Brasil, tem 2 vacinas autorizadas, e já emergencialmente falando, né, nesse caso, a autorização ela foi emergencial, a gente passou pelos estudos de fase 3, só que haveria ainda uma demanda maior de tempo para essa liberação, mas por conta da urgência, elas foram autorizadas para serem administradas, e a Coronavac é uma vacina de vírus inativado, e a AstraZeneca Oxford é uma vacina de vetor viral. Aqui, quando a gente entra aí no site da Organização Mundial de Saúde, essa informação está disponível com relação ao número de vacinas em desenvolvimento clínico, estudo clínico hoje, são 91, aquelas que estão em estágio de desenvolvimento pré-clínico, 184, e as plataformas, né, são proteínas, subunidade proteica, vetor viral não replicante, DNA, vírus inativado, vacina de RNA, vetor viral replicante, partícula semelhante ao vírus, vacina de vetor viral replicante para célula apresentadora de antígeno, vírus atenuado vivo e vetor viral não replicante em célula apresentadora de antígeno. A maior parte hoje dos estudos se concentra aí nessa plataforma de subunidade proteica. Aqui está mostrando o mesmo dado, só que numa outra forma gráfica. Esse outro gráfico fala aí sobre o número de doses, né, a rota de administração dessas vacinas que são candidatas em fase clínica. A maior parte delas tem uma dose, uma segunda dose administrada, e tem algumas em desenvolvimento que estão aí propondo uma terceira dose. Existe um estudo recorrente, né, e um atual, que fala sobre a possibilidade de uma terceira dose para a Coronavac. Não se tem certeza ainda se isso vai ser necessário, mas muito provavelmente é uma das vacinas candidatas aí aos indivíduos que a receberam tomarem mais uma dose da vacina para melhorar aí a efetividade e a resposta de anticorpo. Então, algumas das vacinas aí principais disponíveis, de acordo com o país onde elas estão sendo distribuídas e administradas, a vacina da Pfizer, Estados Unidos e Alemanha, são 2 doses, e um pouco sobre a temperatura de conservação, a da Pfizer principalmente. O Brasil está em vias de receber 1 milhão de doses da vacina da Pfizer, uma vacina excelente, só que ela tem um complicador. A temperatura de estocagem é de menos 80 a menos 60 graus Celsius, e uma vez descongelada, né, alicotada para a administração, ela tem que ficar de menos 25 a menos 15 graus Celsius. Isso gera um problema de logística muito grande, porque eu teria que ter freezers instalados nos postos de vacinação. Hoje, normalmente, as vacinas elas ficam na temperatura de geladeira, né, 2 a 8 graus Celsius, aquelas geladeiras apropriadas para a vacina, como a AstraZeneca demanda, a Coronavac. Então, ter freezers nessas instituições vai gerar um custo altíssimo. Aqui no Brasil, essas vacinas vão ser distribuídas somente para as 27 capitais, né, incluindo aí o Distrito Federal, não vão para o interior, porque a chance delas ficarem sob temperatura inadequada e perder, né, a viabilidade é muito grande por conta da baixa condição aí de adequação ou condição financeira dos pequenos municípios. A vacina da Moderna tem a mesma limitação, são 2 doses, mas a temperatura de conservação ela é bem baixa. A vetor viral é a tecnologia aí da AstraZeneca, da Sputnik 5, também o Brasil aí tem conversado bastante para adquirir. A forma líquida é uma forma que tem que ficar congelada, e a forma seca para administração de 2 a 8 graus, então dá para ficar em geladeira. E a Johnson & Johnson, que tem muita polêmica lá nos Estados Unidos, é dose única, mas ela foi em 13 de abril suspensa por conta dos efeitos colaterais. Então, é uma vacina que está aí, voltou para a fase de estudo e não está sendo administrada. Pode ficar aí por 3 meses em geladeira. Vírus inativado, a Coronavac, a Sinopharm e a Covax, ou Covax, 2 doses todas, e a Novavax, 2 doses, né, lá nos Estados Unidos, de 2 a 8 graus Celsius.
Esse gráfico aqui é o mesmo gráfico que eu vou mostrar adiante, só que o outro no mapa, né, tem uma distribuição diferente para mostrar em que semana o Brasil está aí do calendário vacinal. A gente já está 15 semanas vacinando, a doses por cada 100 pessoas, 15 doses para cada 100 pessoas, então o total de doses administradas foram 32 milhões, a primeira dose foi administrada em 24 milhões de pessoas, e a segunda dose em 7 milhões de pessoas, que é outra representação, mostrando aqui na América do Sul, né, como é que a gente está localizado ou ranqueado. 15% aí, mais ou menos, da população já recebeu essa primeira dose, e uma parcela, aproximadamente 15%, né, e uma parcela aí já está na segunda dose. Bom, esse quadro aqui é um quadro do Reino Unido, falando sobre os benefícios e riscos da vacinação, das vacinas lá que são administradas acima de 50 anos de idade. São pessoas que têm um risco variável de Covid, eles estadiam isso por faixa etária. Gente, eu tô com medo de passar da hora. Se eu passar 10 minutos, não tem problema não, né? Vocês não vão brigar comigo. Então, indivíduos acima de 50 anos de idade, né, ou sob algum cuidado médico, eles têm um risco baixo de adquirir a infecção. A infecção normalmente ela é mais leve e tem um risco baixo de transmitir a infecção. O risco ele é muito alto de hospitalização, né? Isso aqui é após vacinação, tá, pessoal? Um risco muito alto de desenvolver aí necessidade de cuidado intensivo e morte, e um risco moderado de ter uma COVID prolongada. O benefício para a população acima de 50 anos é a redução de 80% dessa situação aqui. Então, diminui 80% dos casos de morte, hospitalização e cuidados intensivos. As 2 doses vão reduzir isso em mais de 95% a chance de morte. Então, os riscos, eles são bastante incomuns, mas em vez dessa situação de iminência de morte, de internação, necessidade de oxigenoterapia, medicações para sedação, ainda que haja risco de desenvolvimento de reação vacinal, vale a pena vacinar. Então, pessoas na faixa etária de 30 a 49 anos de idade têm um risco alto de adquirir infecção leve e um risco alto de transmissão, risco baixo de hospitalização, necessidade de cuidados intensivos e morte, e o risco moderado de ter aí COVID de longa duração. Eu vou tentar subir agora esse quadradinho aqui. E pessoas na faixa etária de 18 a 29 anos têm um alto risco de adquirir a infecção leve e de transmitir a infecção, um risco muito baixo de serem internadas, de precisarem de cuidados intensivos e de morte, e um risco moderado de desenvolver aí COVID de longa duração. É com base nesse tipo de estudo, né, nesse tipo de informação, em que a gente tem aí a ordem, né, o estadiamento do cronograma vacinal. Por isso que a gente prioriza pessoas que têm mais do que 50 anos de idade, porque apesar da chance de aquisição da doença não ser tão grande e nem de transmissão, no entanto, a chance de hospitalização dessas pessoas é extremamente alta, o risco de morte também é alto, tá? Muito alto, por assim dizer. Então, é assim que se estabelecem aí os grupos prioritários por idade, pela presença de comorbidade. A gente vê aqui, ó, nos adultos, nos adultos, né, uma dose depois você tem 60% a 70% de redução do risco de adquirir infecção, e 2 doses, 85%. Nos adultos jovens, isso decai bastante, né, de 60% a 70% de redução de adquirir após a primeira dose, quando a gente compara com o risco nos idosos. Então, é melhor proteger os idosos, porque eles vão ter aí uma redução na chance de morte, redução de necessidade de hospitalização, né, e eles quem demandam aí o maior custo para o sistema de saúde. Por isso, o investimento nesses grupos prioritários, idosos e pessoas com comorbidades. Agora não está passando. E aí, talvez uma pergunta que fique reverberando aí, né? AstraZeneca, Oxford ou Coronavac, aqui no Brasil, que são as que nós temos disponíveis. Qual a melhor vacina, Mila? Então, a melhor vacina, isso aqui é um dado do CDC, né? A melhor vacina para a COVID é a primeira que estiver disponível. Então, a que for disponibilizada para a sua faixa etária, tome, né? A gente tem que ser vacinado, precisamos nos vacinar. Não é recomendado ficar esperando por uma marca de vacina específica.
todas as vacinas hoje autorizadas, elas são seguras, são eficazes, reduzem o risco de doença grave, né? Reduz o risco de internação, reduz o risco de morte, e não há uma recomendação de determinada vacina em detrimento da outra, tá? Então, a gente tem que tomar a que primeiro foi disponibilizada. O CDC e o FDA recomendam, nos Estados Unidos, as Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. Essa última aqui, como eu falei, por hora ela está suspensa por conta de pacientes relatando aí muitos efeitos colaterais. Então, a Pfizer, quem deve tomar? Pessoas acima de 16 anos, a Moderna acima de 18 anos e a Johnson & Johnson também acima de 18 anos. Uma dose só e as demais 2 doses, com os intervalos variando de 3 a 4 semanas entre a primeira e a segunda. A vacinação, ela é completa, como eu falei naquele gráfico lá, onde aparece, né, onde aparecem as etapas da produção, sensibilização e expansão clonal dos linfócitos, 2 semanas após a última dose, ou a segunda dose, né, ou a dose que foi administrada final. Então, foi recomendada uma pausa no uso da vacina da Johnson & Johnson, né, da vacina J&J Janssen, por conta de excesso de cautela, né, muita gente aí apresentando sintomas como dor de cabeça, dor abdominal, dor nas pernas, e de forma muito grave, né, muito aguda, não era nada brando. Então, foi suspenso desde 13 de abril. Lá, estão em ensaio clínico de fase 3 a AstraZeneca e a Novavax, ou seja, a Coronavac, né, ainda não está lá passando por esse estágio, mas a AstraZeneca sim, que é a vacina de vetor viral, e a Novavax, ela contém aí a Spike, que é uma spike que imita a spike natural dos vírus, objetivando estimular o sistema imune a produzir anticorpos. Hoje, o número de estudos de ensaios clínicos para a vacina contra a Covid-19 enumeram aí 5.441, são estudos em desenvolvimento, né? É um dado bastante expressivo, todos eles aí tentam comprovar a efetividade da vacina, qual é a vacina mais indicada, estudar os efeitos decorrentes. Então, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas será que todas as vacinas têm o mesmo espectro de cobertura para todas as variantes, né? O que se estuda hoje é que não. Isso é um pouquinho divergente, né, discrepante. Então, a vacina Oxford ou AstraZeneca, ela se mostra bastante eficaz contra a variante do Reino Unido e oferece proteção mínima contra a doença leve ou moderada causada pela variante sul-africana. A da Pfizer e Moderna parecem, né, oferecer bom estado imune contra a variante da África do Sul, e a resposta imune é um pouquinho menor, né, ainda que tenha boa cobertura. E a Coronavac ou Sinovac é o imunizante que protege aí contra as variantes britânica e sul-africana, mas ainda está em fase de testes contra essas linhagens brasileiras. Para a gente fechar aí essa questão vacinal, é muito importante que agora o indivíduo que tenha sido vacinado, que ele faça um acompanhamento de soroconversão, não é? Esses testes eles já estão aí sendo disponibilizados para avaliar se a pessoa vacinada ela está de fato coberta. Esses testes eles também são importantes porque vão permitir a avaliação do quanto tempo esses anticorpos duram e quando será necessário novamente fazer outra dose. Os primeiros vacinados, salvo engano, foram vacinados em março. E aí, alguns em fevereiro, mas março foi uma massa de gente, né? Então, mensalmente, algumas pessoas estão sendo incluídas em estudos para que se façam exames sorológicos de titulação de anticorpos, para ver o quanto esses anticorpos sobem, quando os seus níveis se estabilizam e até quando eles mantêm-se aí em um volume suficiente para impedir que a pessoa adquira a forma grave da doença. Então, essa metodologia, né, o exame mais empregado é o exame de titulação de anticorpos neutralizantes, usado para quantificar e qualificar a resposta imune contra a Covid no organismo, né, não diz ainda se o indivíduo está 100% livre de adquirir a doença, mas sim ele impede, né, ele tem uma proteção contra a forma grave, como eu já falei. Então, um exemplo que eu coloquei é o exemplo da Coronavac, produzida aí no Brasil pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, que é o laboratório chinês. Ela promove a produção de anticorpos no organismo 28 dias após a aplicação, né? E em 97% dos casos, a taxa de soroconversão ficou acima de 90%. Então, a pessoa tem uma proteção aí bastante elevada, são o que os dados dos estudos estão aí nos informando. Diante disso, o que a gente ainda tem como recomendação? Né? O uso de máscaras, manter o distanciamento social,
Lavar sempre as mãos, sempre que possível, né, com água e sabão em abundância. Se não tiver como lavar as mãos, aí sim o uso de álcool em gel, álcool 70. Ser vacinado quando chegar o momento. Evitar aglomerações, por favor, né? Eu coloquei aqui o trio num carnaval de Salvador, que não ocorre aí há pelo menos 2 anos desse jeito, mas, e alguns de vocês sabem, né? Eu sou baiana, então, para fazer homenagem à minha cidade de origem, eu imagino que lá eles estejam sofrendo muito, mas é necessário. Eu nunca fui uma pessoa muito afeita ao carnaval, mas eu sei do sofrimento lá. Para o baiano ficar sem carnaval é como o carioca está passando aqui sem o carnaval da Marquês de Sapucaí. Então, é triste, né? A economia, né? A vida das pessoas, principalmente financeira, depende muito dessa festa. E as medidas epidemiológicas, então, de higiene e distanciamento vão contribuir para o que a gente tem observado aí, tanto redução de taxa de transmissão, impede que o vírus se espalhe, adquira novas mutações. Além disso, o uso de vacinas também é um outro fator contribuinte. E a OMS hoje ela tem recomendado que os países compartilhem as suas vacinas após imunizarem os profissionais de saúde, os idosos, para que todo mundo, né, tenha acesso a criar uma cultura de vacinação, primeiro dessas pessoas que estão na linha de frente e do público mais acometido por alto índice de óbito e internação, e para que todos os países possam seguir na mesma linha. Então, para que todo mundo tenha aí esse grupo prioritário, esses grupos prioritários atendidos. As referências estão aí, depois eu disponibilizo se vocês quiserem, problema nenhum, e a aula também, fiquem à vontade, tá bom? Obrigada, pessoal, aí pela atenção de vocês, espero ter atendido às expectativas. Foi ótima, muito esclarecedora. A gente tem algumas perguntas, eu vou te falando aqui. Alice Pavan perguntou, como essa mutação acelerada atua na inviabilidade do vírus? Pode ser mais rápida também? Alice, na inviabilidade do vírus... Então, o que acontece? O que a gente tem observado, e se observa na natureza, é que os organismos, eles sofrem mutações. Quanto menor o nível de complexidade, por assim dizer, se a gente tem uma organização estrutural de um vírus e ele sofre mutações, isso de início pode, e aí a mutação, obviamente, não é um evento proposital, nem direcionado para selecionar positivamente, a mutação é um evento aleatório. Então, nesse princípio, nós estamos vendo mutações que estão alterando, por exemplo, as proteínas spike do vírus e conferindo vantagem. Mas como esse processo nos vírus, ele é mais acelerado por conta do baixo nível de complexidade, da exposição do material genético, né, a fatores diversos, o que a gente entende aí evolutivamente é que em algum momento, e isso talvez não demore muito, né, é difícil afirmar, o excesso de mutações acumuladas, sim, Alice, pode inviabilizar o vírus, não é o que a gente pensa. Então, o que se espera também, né, ia ser muito interessante se isso acontecesse, ou torná-lo aí muito fraco a ponto de causar infecções bem brandas. Então, é isso que a gente acredita que, evolutivamente, o sentido é esse, né, que as mutações se acumulem, elas estão ocorrendo muito rápido, em algum momento, a própria mutação se torne um evento de seleção negativo, um evento deletério, tá? Isso é o que algumas linhas aí do pessoal que estuda evolução tem pensado e tem proposto. Ela também perguntou, a utilização de plasma de quem já teve Covid é o mesmo mecanismo da vacina? Não. O uso do plasma de convalescente, né, de quem teve a doença, de quem foi vacinado, que está com uma quantidade boa de anticorpos, é um tipo de imunidade passiva. Então, ajuda a tratar. A vacina faz com que você desenvolva anticorpos duradouros e você vai ficar por um tempo, que a gente ainda não sabe qual, imune à doença. O uso do plasma de convalescente é para quem está doente num quadro muito grave e você precisa neutralizar os vírus que já se instalaram no organismo. Depois de um tempo, os anticorpos eles vão simplesmente deixar de existir, eles vão acabar sendo eliminados da circulação, não é? Eles não vão ser suficientes para criar memória imunológica, só se a pessoa conseguir fazê-lo por si só, porque ela está conseguindo combater a infecção. Esclareci, Alice?
Esclareceu. O Tá. Tiago perguntou assim: se houverem variantes que tenham resistência às vacinas, é possível aproveitar estratégias utilizadas em outras vacinas para elaborar novas vacinas? Sim, com certeza, o que a gente faz é, por exemplo, na estratégia da produção de proteínas virais, é só você extrair as novas proteínas virais, né? E é claro que isso aumenta o custo, não é? Aumenta tempo, mas a gente, assim, aumenta o tempo de você conseguir imunizar a população de uma forma mais definitiva, mas você já detém a tecnologia. Então, facilita o trabalho científico de desenvolver novas vacinas com base nas tecnologias já disponíveis. A gente só usa o que foi mutado, o novo vírus mutado enfraquecido, ou a proteína nova mutada. Certamente que facilita. Na Austrália já está tudo normal, fico nervosa. Pois é, lá eu vi que eles estão tendo até shows com 60 mil pessoas de público. Eles têm lá a circulação de um cartão verde, que é para quem já foi vacinado. Eu acho que a gente assistiu a mesma reportagem, Mayara. A pessoa apresenta o cartão, ela entra no evento com máscara e quando chega lá dentro, ela pode tirar a máscara e assistir o show. Não é? Então, tem muita coisa funcionando normalmente em alguns países, alguns locais onde a massa da população já foi vacinada. Tudo bem, Tiago? Beleza. A Nathalie perguntou, né, relacionada a essa última pergunta, acho que tem tudo a ver. Por que quem vacina ainda transmite? Porque quem tem a vacina ainda transmite. Então, isso é uma pergunta que a gente pode expandir para qualquer vacina. O indivíduo que foi vacinado, ele não deixa de ser infectado pelo agente patogênico. Coloquem isso na cabeça de vocês. O agente patogênico entra no organismo. E aí, eu posso não ficar doente ou ficar com a doença branda, mas eu ainda espalho o patógeno. Isso não é muito comum, mas para o coronavírus, toda vez que a vacinação é feita, o exame da PCR é feito para ver se ainda tem vírus no nariz. Ainda não se conseguiu eliminar 100% das partículas virais das vias aéreas, por mais que o indivíduo esteja protegido. Isso acontece para as outras vacinas também. Por exemplo, o vírus para hepatite B, a gente é vacinado, né? Quem fez o ciclo vacinal e soroconverteu. Se você tiver contato com o vírus vai circular no seu corpo. Por quanto tempo? Essa é uma ótima pergunta, mas se o indivíduo tiver, por exemplo, uma relação sexual desprotegida, pode transmitir. Se ele doar sangue, pode transmitir, entendeu? Então, a vacina não isenta do contato com o agente patogênico em 100% das vezes. A vacina isenta, diminui a gravidade da doença, impede que você morra e impede que você desenvolva a doença. Ajuda você a combater o agente patogênico, mas ele continua lá, só que ele vai ser eliminado. Então, ele pode ainda ser transmitido, sim. O Thiago perguntou de novo: como o coquetel Regeneron se difere de uma vacina em ação? Thiago, não sei responder essa pergunta. Não sei. Posso te passar meu contato de e-mail e ler sobre isso, mas eu não conheço terapia, tá? Essa pergunta eu ignoro a resposta, mas posso ler, sem problema. Vou deixar meu e-mail de contato aqui, eu dou uma lida e aí te respondo com certeza. Para quem quiser, tá, pessoal? Não é só para o Thiago, não. Meu e-mail pessoal, tá bom? Pode mandar que eu respondo, eu vou dar uma lida. A Lara perguntou: por que algumas vacinas têm 2 doses e outras não? Então, porque a exposição a determinada tecnologia... Foi só essa pergunta ou tem mais? Eu acho que teve uma segunda parte. O período de tempo para garantir a imunidade com as vacinas de dose única é maior ou igual às com 2 doses? Então, eu vou responder uma parte, aí se eu me esquecer do resto, você me lembra o que era o restante da pergunta. É porque a exposição a determinada tecnologia vacinal pode ser mais imunogênica. Por exemplo, quando você expõe o indivíduo à proteína viral, você tende a responder imunologicamente mais rápido. Se você expõe a vetor viral ou vírus atenuado, pode ser que a sua resposta fisiológica de sensibilização, de expansão clonal, de produção de anticorpos seja mais lenta. Então, dependendo da tecnologia vacinal, o seu corpo pode ter uma resposta imune diferente. Então, isso aí varia com a tecnologia vacinal a qual você foi exposto. E a outra pergunta é sobre o tempo de efetividade, Stephanie?
Período de tempo para garantir a imunidade com as vacinas de dose única é maior ou igual às com 2 doses? Igual, são sempre 2 semanas, 15 dias após a segunda dose ou a primeira dose, se é dose única, tá? É sempre o mesmo, porque esse tempo depende do tempo médio de resposta imune, que são 15 dias. 15 dias depois da segunda dose, ou depois da terceira dose, se for o caso, ou depois da dose única, se for o caso. É o mesmo. Nada, Lara. A vacinação pode influenciar a testagem e diagnóstico para a COVID? Sim. Se o indivíduo se vacinou, e aí não é toda a metodologia não, tá? Não interfere na PCR, tá bom? Porque a PCR faz a detecção de material genético viral, mas se ele fizer uma sorologia, após a vacinação, ele tem que informar que foi vacinado, porque vai ficar praticamente impossível, dependendo do quando ele se vacinou e de quando ele fez a testagem, distinguir se aquilo ali, por um exame sorológico, é uma resposta vacinal ou é resposta à infecção. Só vai dar para distinguir se é infecção ou não pela PCR. Porque ambos detectam IgG e IgM e não tem como separar o que foi produzido por resposta à vacina ou por conta do agente infeccioso, entendeu? A Mayara perguntou assim: eu li em algum momento que a infecção do Covid em mulheres grávidas aumenta o risco de morte em um pouco mais de 70%. A minha pergunta é: por que as gestantes apresentam essa tendência a ter a forma mais grave da doença? Você lembra que eu falei lá no início sobre a ação na produção de citocinas que são muito pró-inflamatórias e estimulam o evento de coagulação? Aumentam a pressão arterial, lembra? Quando a gente falou lá de receptores de ECA, enfim. Então, a gestante, ela já tem, pela presença de um outro corpo dentro do corpo dela, uma tendência à hipertensão, uma tendência à produção de trombos, e isso vai ser muito mais amplificado por conta desse agente viral que estimula o corpo a produzir ainda mais proteínas, citocinas, e tudo que colabora com mais eventos trombóticos, com maior pressão arterial. Então, isso aumenta aí as taxas de mortalidade em gestantes. Esclareci? Lembra aquele slide que tem a figurinha da infecção, aquele primeiro slide? É justamente por conta dessa influência do coronavírus no aumento desses eventos trombóticos e hipertensivos, sim. A Milena perguntou: já se sabe sobre a validade das vacinas? Vai ser preciso tomar apenas uma vez ao ano? Não, ainda não. Quando a gente completar o primeiro ano, né, dos primeiros indivíduos vacinados, aí sim, esses indivíduos eles estão sendo avaliados mês a mês com aqueles exames sorológicos, né, de soroconversão, e aí quando o nível sorológico começar a decair, por exemplo, a gente tem 1.000 unidades internacionais de anticorpo enquanto você está vacinado. O dia que você fizer um exame e você tiver 800 unidades internacionais, isso já indica que é uma queda da resposta vacinal. O quanto isso vai demandar uma dose de reforço, 2 doses de reforço, ainda não se sabe. Quanto tempo isso pode demorar, não se sabe. Porque para a Covid, a gente vê aí muitos casos de pessoas que tiveram a doença e 2 ou 3 meses depois tiveram a doença de novo. Então, a imunidade por contato, né, ativa do mesmo jeito com a vacina, ela durou somente 3 meses? Ou foi uma resposta de cada indivíduo? Não dá para dizer agora. A mesma coisa o comportamento da vacina. Pelo menos aí temos que ter um estudo aí de no mínimo 1 ano. E não tem 1 ano ainda que as pessoas foram vacinadas. Tá? Tivemos muitas perguntas, mas acho que só faltam mais 2. Tá, o Lucas Siminelli perguntou: professora, vi hoje em algumas notícias na TV que alguns países como Estados Unidos e alguns países da Europa já estão deixando de usar máscaras e de lidar com os cuidados necessários por conta de uma vacinação. Segundo eles, bem efetiva. Quais são as suas expectativas para o Brasil? Então, enquanto a gente não tiver aí, pelo menos toda a população acima de 50 anos vacinada, os profissionais de saúde, todos os indivíduos com deficiência ou comorbidade, né, e eu não tenho expectativa que isso ocorra antes da metade do ano, porque a gente tem uma demanda grande do mundo inteiro, não estou falando só de Brasil, por insumos para produção. Eu acredito que para que a gente volte ou esteja num patamar semelhante, é difícil dizer, gente, tempo,
tá? Então, eu preciso que a gente tenha, pelo menos, aí esses grupos integralmente vacinados, o que eu acredito que deva acontecer até junho, e os demais grupos aí vão começar a ser vacinados no segundo semestre, sem máscara. Eu não consigo afirmar isso para nenhum lugar do mundo, porque é muita imaturidade dizer isso, tá? A gente tem muitas variantes surgindo aí, então é muito complexo eu dizer, ó, vai estar tudo normal no ano que vem. É difícil demais antever por conta desse excesso de variação de linhagens, né? Talvez a gente tenha uma suspensão de doses daqui a pouco aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil, porque a gente não tem insumo para fabricar. E, obviamente, entramos muito tarde na corrida para comprar vacinas. Europa e Estados Unidos já estão vacinando há muito tempo, desde dezembro do ano passado. E eles estão vacinando em massa. Meu primo mora nos Estados Unidos, ele tem, não sei se 35, 36 anos, ele já foi vacinado há muito tempo, né? Eu acho que os filhos dele daqui a pouco já vão ser vacinados. Então, a nossa velocidade de vacinação aqui, ela é mais lenta por conta da demora na aquisição. Israel já está quase todo mundo vacinado, lá já está, o pessoal já está podendo andar na rua sem máscara. Então, assim, isso vai durar até quando? Não sei. Pode ser que no mês que vem a gente detecte em Israel ou na Europa uma cepa extremamente violenta e precise voltar ao que era antes, resistente à ação da vacina, né? Isso é por enquanto, tá, gente? Não dá para prever, né? Ia ser muita prepotência minha conseguir, Lucas, responder isso. Mas eu acho que as coisas vão tender a ficar mais amenas a partir do segundo semestre, quando a gente começa a vacinar os adultos e depois os adultos jovens, onde vocês se encaixam. Aí o pessoal de 16, 17, 18 anos até 29 anos. A última pergunta foi da Jéssica. Ela mandou assim: professora, eu trabalho em uma clínica e a doutora que atende lá na emergência já estava vacinada com as 2 doses. Pegou o Covid novamente, dessa vez foi bem pior que a primeira. Bem pior que a primeira, que ela pegou antes da vacinação. Pode ter sido uma variante mais forte que a vacina não foi eficaz? Pode ser uma variante que a vacina não tenha oferecido cobertura vacinal para ela. Pode ter sido naquele intervalo, antes dos 15 dias depois da segunda dose, não tem essa informação. Ela pode realmente ter adquirido uma outra variante, que são uma variante que não foi nem descrita, né? Agora isso vai começar a aparecer muito mais, porque as pessoas estão investindo em taxonomia, em classificação. Mas pode. Difícil dizer se não foi feita uma tipagem, né? Molecular antes e depois, é difícil dizer exatamente. Eu tenho um amigo que não foi aqui no Rio de Janeiro, mas ele tomou as 2 doses e depois da segunda dose ele adquiriu Covid, ficou bom, se recuperou e 3 meses depois ele infartou e faleceu. Teve um evento trombótico muito posterior à doença, mas conseguiram correlacionar a ação da doença. E ele vacinado, né? Uma pessoa que está com Covid e não sabe se tomar a vacina pode agravar a doença? Keila, isso também é difícil de se afirmar, tá? Quando a gente está doente, sintomático, que seja uma gripe, não é recomendado tomar nenhuma vacina, porque o seu sistema imune ele está voltado. Obrigada, Nathalie. E a gente tem perdido muita gente, né? E meus pêsames a todo mundo também. Eu estendo a vocês que todo mundo perdeu alguém, né? Eu conheço alguém que perdeu alguém. Então, Keila, se você está doente, né, ou com algum sintoma, o ideal é não tomar a vacina, porque o seu sistema imune ele já está voltado para uma resposta a determinado agente infeccioso. Se você não sabe, né, que está com a doença, provavelmente é um portador assintomático, se você tomar a vacina, o que pode acontecer é, você tomou a vacina e achar que a vacina não fez efeito. Na verdade, você já estava infectado. A vacina não vai ter um efeito protetivo, porque o vírus já está ali. É comum, por exemplo, não sei se alguém aqui tem filho, sobrinho, né? Provavelmente sim. A criança vai lá e toma uma vacina, que é a vacina para catapora. Uma semana depois, ela desenvolve catapora. Aí o responsável diz, meu Deus, eu dei a vacina no meu filho e a vacina não fez efeito, ele teve catapora. Provavelmente ele já estava infectado com o vírus. Então, isso vai acontecer, né? Não sei se a doença vai ser mais grave, se vai ser mais branda, não dá para saber. Mas a pessoa vai ter a doença. Muito provavelmente, sim. A vacina, ela não vai ser capaz de proteger, tá? Respondi, Keila? Se a pessoa... Ah, Deus, pode acontecer. Meus sentimentos, Keila. Isso pode acontecer, tá, gente? Não tem como a gente sair testando todo mundo antes de tomar a vacina, é inviável.
Se a pessoa está com Covid assintomática, toma vacina de vírus atenuado, pode interferir no quadro? Não tem como saber, não, Alice. É o que eu estava explicando para a Keila. Independente da tecnologia da vacina, e se ela tem o vírus, né? Isso pode, o sistema imune dela pode responder bem ou mal, é difícil antever isso. Não dá para afirmar hoje, diante das informações que a gente tem ainda não, tá? Não, seria responsabilidade minha afirmar que pode ou que não pode. Não temos essa informação. Pois é. Então, Gabriele, tem gente que está nessa condição. Você vê que é tudo muito. A gente está tateando muito ainda, né? Tem bastante muito coisa nova, né? As pessoas também não sabem como lidar. Por isso que é Exato, importante a Stephanie. gente trazer informação, se manter atualizado, tomar os cuidados necessários. Exatamente. Deixar essa mensagem, né? De cuidar-se sempre, ainda que vacinado ou vacinada, cuidar-se. Você tem mais alguma coisa a falar, Mila? Pra gente fechar Não, nossa eu gostaria, palestra? sim, muito agradecer. Queda de cabelo, perda de memória, tudo isso, sim. Ficar sem paladar. Não, eu queria agradecer demais a chance, né, de poder aqui trazer um pouco de informação. Não é tudo. A gente ainda vai ficar com muitas dúvidas, porque tem muita coisa nova e cada dia aparece uma notícia nova, uma linhagem nova. Então, cabe a gente ler, né? Cabe a gente estudar, procurar os sites, os documentos regulamentados, procurar artigos que sejam aí de confiança, nunca ler nada que não tenha embasamento científico, muito menos propagar esse tipo de notícia, tá bom? Obrigada a vocês, pessoal. Eu fiquei muito feliz em poder participar. Que isso, eu que agradeço e obrigada. Stephanie, obrigada pessoal da Liga e desejo uma boa noite Mila. e saúde para todo mundo. Foi muito bom ter essa palestra aqui abrindo nossa liga. Foi um projeto que saiu do papel e muito prazer estar aqui hoje. Muito obrigada, eu que agradeço. E continuem aí, o projeto é maravilhoso. Obrigada. Agradeço também ao coordenador, que está sempre com a gente, nos apoiando, aos professores que deram apoio à Liga, a equipe da Labiomed, que também é nova, mas já está se dando super bem. O evento é graças a toda a equipe. A Ingrid Pavan, que deu muito, muito apoio a gente. E a todos vocês que estão aqui assistindo hoje. Muito obrigada, gente. Gente, por favor, peraí, não saiam. A gente vai disponibilizar o link do formulário para o certificado. Né? Fala aí, gente. Já está no chat, já. Não sai não. Volta todo mundo. Olha, o pessoal botou o link aí no chat, por favor, atentos para quem precisar do certificado, todo mundo quer, né? Por gentileza aí. Coloquem as palavras-chave e vocês vão receber por e-mail o certificado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada a vocês. Boa noite.